Olá, queridos! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, esteja com cada um de nós, esteja aí com você, no seu lar, com a sua família, dando a você energia, força, capacidade, sabedoria, autoridade, para que você cresça nessa graça e que você seja a bênção para o reino do Pai, tá bom? Queridos, sem mais delongas, vamos correndo aqui para o texto bíblico, né? Vamos remir o tempo, vamos aproveitar. As coisas estão tão doidas nesse mundo e a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Tá tudo tão instável em todas as instâncias que a gente não sabe. E eu quero aproveitar para trazer aqui para vocês o máximo de conteúdo que eu puder. Então, vamos dar continuidade aqui, ó, na nossa carta aos Hebreus, que hoje nós vamos estudar o capítulo 5, mas ficou o versículo 12, a partir do versículo 12 do capítulo 4 ontem, que ficou para trás, eu não li esses versículos, né? Então, vou dar continuidade aqui hoje, para nós entendermos, né? E se você observou aí na leitura, você vai ver como o autor, ele vem dando a sequência certinho, bonitinho, explicando tudo sequencialmente, para ficar bem claro na cabeça do povo, né? E na nossa também. Então, agora, né? Que nós já vimos, né, que o autor, ele dá para Jesus, né, a primazia em tudo, né? Agora ele vai entrar no sacerdócio, né? Já vimos todas as fases aí para trás, agora a gente vai entrar no sacerdócio. Porque aí na sequência diz assim, ó, Jesus, o grande sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por tudo isso de tentação, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Você viu que essas mesmas palavras que ele traz aqui, ele trouxe lá no capítulo 3, né? Se eu não me engano, no capítulo 3, ou foi 2 ou foi 3, né? Então, o autor está falando aqui, ó, que agora nós temos, né? Não um sacerdócio humano como lá na lei de Levi, né? Agora nós temos, nessa nova dispensação, nessa nova aliança, um sumo sacerdote, né? Um grande sumo sacerdote. Ele não é só sacerdote, ele é um grande sumo sacerdote. Filho de Deus, né? Que nós temos que nos apegar a ele com toda a firmeza e a fé que professamos. Aí ele fala assim, porque aquele sacerdote lá da antiga aliança, né? Ele não podia se compadecer das pessoas. A única coisa que ele podia fazer era oficiar, era fazer ali o ato litúrgico, né? Apenas isso. Mas o nosso sumo sacerdote não. Ele pôde, além de ser o sacrifício e fazer expiação, ele também pôde nos auxiliar. Por quê? Porque ele era um de nós e sofreu as nossas dores. Olha que incrível isso, né? Ó, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, tá vendo?
O nosso sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, né? O outro não podia, mas esse pode. Porque ele passou por todo tipo de tribulação, olha aí, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias, né? Em tempo oportuno, no momento da necessidade. Aí, continua falando assim, ó. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus. E apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelo pecado do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Abraão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa das suas reverentes submissões. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha que interessante. Olha que a riqueza dos detalhes e a transição que o autor já está aqui trazendo, né? Ele está falando assim, ó. Ninguém pode se intitular sacerdote, porque o sacerdócio, né? Ele precisa que alguém coloque ele nessa posição, indique ele nessa posição. E ele deixa bem claro que tanto o sacerdócio de Arão, que foi o próprio Deus que instituiu o sacerdócio, né? Nenhum homem pode instituir outro homem, né? Como sacerdote. Apenas Deus, só Deus, o único que pode dar esse ofício ao homem, né? Então, o texto diz, ó, que assim como Deus deu, né, o sacerdócio para Arão, Deus também designou o seu filho como um sacerdote eterno, não segundo uma linhagem humana, mas segundo uma linhagem sacerdotal celestial, por meio de Melquisedeque, né? E outra coisa incrível que o autor fala, ele destaca, é a obediência de Jesus. Gente, esse livro, a Bíblia inteira é sobre Jesus, mas é incrível como o autor, ele vem destacando Jesus em tudo, absolutamente tudo. Olha que coisa incrível. Ele fala que durante os dias na terra, Jesus, ele ofereceu, orações, súplicas em voz alta e com lágrimas. Vocês entendem isso? Aquele que o podia salvar da morte, ou seja, o seu Pai, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ou seja, Jesus, ele derramava a sua alma, a sua lágrima para o Pai, ele orava e ele era obediente e submisso ao seu próprio Pai. A própria palavra diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né?
Então, ele morreu e ele aperfeiçoou uma vez por tudo. Porque lá na antiga aliança, no antigo sacerdócio, né, tinha que se repetir. Aqui tá falando que o sumo sacerdote, quando ele ia fazer expiação, ele precisava oferecer um carneiro, né, por ele, pelos pecados dele e depois pelos pecados do povo. Mas com Jesus é diferente, porque Jesus não tinha pecado, Jesus não precisava, né, oficiar em causa própria, em benefício próprio, né? Ele fez tudo em prol da salvação do ser humano. Então, tudo que ele fez foi perfeito e só foi necessário fazer uma única vez e já foi suficiente, né? Aí ele continua falando assim, ó. Quanto a isto, temos muito de que dizer. Coisas difíceis de se explicar. Por quê? Porque não entrava na cabeça do povo de Israel. Assim como não entra até hoje. Eles não entendem. Eles não entendem que o sacerdócio levita lá no deserto era a figura de Cristo que se cumpria em Cristo. E agora nós estamos em uma outra aliança. Eles não entendem que o sacerdócio mudou. Por isso o autor fala aqui, ó. Quanto a isso, temos muito que se dizer. Quanto a isso o quê? Quanto a essa questão de oferecer sacrifícios repetidamente, né? Temos muito que dizer, porque Jesus veio, cumpriu nele e cessou. Se concretizou nele, não precisa mais continuar matando cordeiros e sacrificando os animais. Por isso ele fala assim, ó. Quanto a isso, né, a questão de Jesus ter sido sacrifício uma única vez, ter sido suficiente, né, tenho coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, vocês não entendem. Embora a essa altura já devessem ser mestres. O que é um mestre? Um mestre é um que já aprendeu e ele ensina, ele já é mestre, ele já não está mais como aprendiz, agora ele está como professor, ele está ensinando. Então, o autor está falando assim, ó, nessa altura do campeonato, era para vocês já estarem ensinando aquilo que vocês ainda estão aprendendo, né? Vocês já deveriam ser mestres e precisa de que alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Olha, vocês estão atrasados, vocês era para vocês estar aí, ó, como mestre, ensinando outras pessoas, mas vocês estão dependendo de que outras pessoas venham ensinar para vocês as mesmas coisas, os princípios elementares, a mesma coisa. Olha aí, princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite. Tá vendo que não era só os coríntios que precisavam do leitinho, né? Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, é neófito, não entende e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos na fé, os quais, pelo exercício constante, meus irmãos, exercício constante. O que é exercício constante? É estudar, é mergulhar, é ter constância, é todo dia estar se alimentando, para que você consiga sair, né, progredir de menino para mestre, para que você não seja mais ensinado, mas que você passe a ensinar. Porque qual é a lógica de você ficar a vida inteirinha como neófito na fé? A vida inteirinha só recebendo leite. A vida inteirinha sem crescer na graça e no conhecimento da palavra. Você fica infrutífero, você não tem nada para oferecer. Ó, mas o alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício constante, marca isso aí na sua Bíblia, ó. Exercício constante, exercício do quê, Vânia? Exercício da palavra, exercitar a palavra, meditar nela de dia e de noite, buscando a graça do Eterno para que Ele, por meio do seu Espírito, te dê o discernimento, o entendimento da palavra, para que você não fique bebendo leite a vida inteira, para que você cresça na graça, no conhecimento, você evolua e você passe de apenas ouvinte a mestre.
tornem-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que coisa surpreendente, né? Então, pelo exercício constante da leitura da palavra, o que isso vai gerar em você? Como que isso vai se tornar em você, né? Vai tornar você alguém apto para discernir o bem e o mal. E é isso que a gente não vê acontecer. As pessoas, elas não estão sendo edificadas. O que é a edificação? É a construção da casa. Não basta ter a base. Tem que ter a base é primordial. O alicerce é primordial. Quem é a base? Quem é o alicerce? É Cristo. Mas o crescimento é ele que dá por meio do Espírito. Só que nós só vamos obter esse crescimento se nós nos esforçarmos e meditarmos e pelo exercício constante da leitura da palavra, nós vamos ser edificados. Vocês entenderam, queridos? Aí, ó, ele continua, ó. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Qual que é? Ele vai falar aqui na sequência, ó. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduz à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Queridos, vocês têm que parar com isso. Isso aqui vocês já aprenderam tudo. Isso aqui é leitinho. Vamos avançar porque tem coisas preciosas que vocês precisam entender. Vocês não podem ficar só nisso aqui. Vocês já sabem repetir batismo. Vocês já sabem a respeito da imposição de mão. Essas coisas, tudo é importante, mas vocês já aprenderam e vocês não podem ficar só nisso. Vocês têm que crescer. E como que eu vou dar outro alimento para vocês se vocês não saem disso? Então, olha que chamada espetacular que o autor fala aqui, ó. Portanto, deixemos os ensinos elementares. Os ensinos elementares, eles são importantes, mas nós não podemos ficar nele a vida inteira, só falando deles a vida inteira. Nós temos que avançar no conhecimento. Por quê? Porque tem coisas maravilhosas para a gente aprender. E se a gente ficar só nos elementares, nós não vamos crescer. E é isso que o inimigo quer. Que você fique só naquele leitinho, naquela meia dúzia de coisinhas que você aprendeu sobre batismo, sobre conduta cristã. E você não cresce nos outros assuntos que você precisa crescer, queridos. Então, entender essas coisas básicas é importante? É, mas ele é o básico. Você não pode ficar só no básico. Você tem que avançar para você deixar de ser neófito, para você deixar de tomar leitinho, para você ser um adulto na fé e aguentar comer comida com sustância. Aí ele continua falando assim, ó. Vamos ver, ó. Vou ler de novo, ó. Capítulo 6, ó. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, ó. Essas coisinhas aí que você aprendeu, batismo, ressurreição, deixa essas coisinhas que você já aprendeu, vamos avançar. Vamos para frente, vamos crescer, vamos edificar. Ó, edifício crescendo para cima, né? Vamos avançar para a maturidade espiritual. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provam o dom celestial. Olha aí, ó. Provam o dom celestial. Tornaram-se para participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas caíram. É impossível que sejam
reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, o que o autor está falando? Está falando assim, olha, vocês que não avançam, vocês que continuam na prática dessas coisas, o que vocês estão fazendo? Vocês estão sujeitando o Filho de Deus à desonra pública. Porque vocês caíram. E uma vez que vocês caíram, é impossível que vocês sejam reconduzidos ao arrependimento. Por quê? Porque endureceu o coração. Pois para si mesmo estão crucificando de novo, para si mesmo, para eles mesmos, através dos rituais deles, para si mesmo eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando a desonra pública. Vocês têm que entender que a antiga aliança passou e cumpriu, e que agora nós temos que avançar e crescer em outro rumo. E não ficar lançando trabalhando no mesmo fundamento que já foi lançado, já repetindo as mesmas práticas vazias que não leva a nada, só a desonra, né? Pois a terra, deixa eu ver onde eu parei, desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. A terra aqui está falando de quem? De pessoas, né? A terra, né? A boa terra, quando a chuva cai, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente dá colheita, né? Dá colheita. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, sem fim. Logo será amaldiçoada, será sem fim. Seu fim será ser queimado. Então, aqui uma figura de linguagem, né, para falar que aquela terra que é boa, né, que é o seu coração, que é o meu coração, aquela terra boa, fértil, que absorve a água e que gera fruto, será abençoado. Mas aquela terra, que é aquele coração, aquela pessoa que não dá fruto, que dá espinho, ela vai ser amaldiçoada. Queridos, nós temos que dar frutos. Deus nos salvou para andarmos em novidade de vida e frutificarmos, né? E como que a gente vai dar fruto, frutificar, sem entendimento, sem crescer na graça e no conhecimento? Como que a gente vai frutificar sem entendimento, sem entender as coisas do reino, né? Não tem como. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida, né? Olha, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo:
esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens jurar, essa promessa aqui, ó, é do filho, tá? Não é a promessa da terra, porque Deus, ele faz duas promessas para Abraão, né? Promessa da descendência e a promessa da terra. Então, a promessa que Abraão alcançou aqui, ó, é do seu filho Isaque. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta, ó. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual, dentro o santuário anterior, ó, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, né? O que é preceder? Foi na frente. Jesus nos precedeu. Ele foi na nossa frente. Onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar. Onde que Jesus entrou e foi em nosso lugar? Onde que ele nos precedeu e foi na nossa frente? Lá em cima, ó, pro céu, né? À destra do Pai. Tornando-se sumo sacerdote, ó, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a leitura toda, a instrução toda é fazer com que esses hebreus, esses israelitas, entendam e aceitem Jesus. Entenda que tudo se cumpriu em Jesus e que o sacerdócio terrestre, né? A partir daqui do capítulo 7, os próximos 3 capítulos vai falar justamente só sobre essa questão do sacerdócio e a mudança das alianças. Então, o que o autor está falando? Que eles precisam abrir a mente deles para entender que houve uma transição e que agora existe um sumo sacerdote que veio aqui, que ofereceu sacrifício, né? Não pelos seus pecados, que ele não tinha pecado, mas que ele fez sacrifício por nós. E ele não entrou no santuário terreno, mas ele nos precedeu, ele foi na nossa frente, está à destra do Pai, e ele se tornou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eles, né? Tudo isso que nós estudamos aqui sobre essa questão do sacerdócio, sobre a questão das alianças, para eles, né? É algo assim, é o que o autor fala, né? Eles não entendiam, eles só entendiam os princípios básicos, mas eles não cresceram nessa graça, eles não cresceram nesse entendimento e nesse conhecimento de entender, né? Que o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, ele é maior. Ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Arão, ele é maior do que o próprio, como é que se diz? O próprio santuário lá no deserto, e que agora nós precisamos deixar essas coisas, né?
e avançar para outras que estão diante de nós, para que nós chegamos à plenitude do conhecimento e cresçamos na graça até chegarmos à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Porque se eles não avançar nesse conhecimento e entender, eles não vão ter salvação. Porque a salvação, tanto na antiga aliança quanto na nova, é por meio de Cristo Jesus. Ele é a porta. Judeus, gentios, qualquer um tem que entrar por essa porta. Só tem essa porta que acessa ao céu. Ele é aquela escada lá do sonho de Jacó. É essa porta, Betel, né, que acessa a casa de Deus. A porta de acesso para a casa do Pai é Jesus. Não tem outra porta, não tem outro acesso, não tem outro lugar, né? Isso ficou bem definido lá no sonho, né? No sonho de Jacó. Onde Jacó, ele pega aquela pedra ali, que simboliza Jesus, né? Ele unge aquela pedra, né? E ele fala isso, né? Que aquela pedra ali simbolizava a casa de Deus. Era a porta, a entrada da casa de Deus e o acesso ali, que Jesus, por meio do seu sangue, nos daria através da nova aliança. Então, se eles, né, não avançar nesse conhecimento, nesse entendimento, se eles não entender que eles precisam aceitar Jesus, né, o sacerdócio de Jesus, aceitar a graça de Cristo, para que eles entrem nesse descanso, né? Para que eles obtenham a salvação, eles não vão ser salvos, né? Eles não vão ser salvos, porque não existe salvação em outro nome. Não existe outro caminho e não existe outra porta de entrada. É Jesus, Yeshua, Deus. Não tem outro. Então, a dinâmica toda do autor de Hebreus é fazer essa desconstrução na mente deles e construir essa realidade, a realidade da nova aliança em Cristo, né? Porque o apego deles, né, naquele sacerdócio, naqueles rituais, é tão grande, tão grande, tão grande, que aquilo ali cegou eles, né? A própria guarda do sábado, né, que eles extrapolaram, fazendo assim de uma forma, né, que não glorificava a Deus, que não agradava a Deus, mas de uma forma que desonrava a Deus. Então, eles saíram de um extremo, né, assim, eles são tão extremistas em tudo, né? Então, a função dessa carta aqui é explicar para eles a mudança. Aqui nos próximos capítulos, né, que a gente vai ver na próxima aula, vai ficar muito mais claro, mais nítido isso, né, que o autor ele quer trazer esse entendimento, né, dessa nova vida em Cristo, né, de entendermos, né, essa mudança, essa transição. E a partir do momento que nós entendemos essa mudança e essa transição, a gente está apto para receber conhecimentos mais profundos, né? Mais profundos acerca daquilo que o Messias ele quer nos ensinar a partir de agora. Porque passou-se um período de tempo, né? 4 milênios, 4.000 anos lá. Aquilo lá foi uma fase de tempo, foi um período de tempo. Jesus ele vem na plenitude dos tempos, né? Há uma divisão. Quando Jesus vem, há uma divisão, né? O mundo é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quando Jesus vem, finaliza, né? Aquela fase de tempo, né? Aquele período de tempo que foi dado para a antiga aliança, para o povo de Israel. 4.000 anos eles receberam do Eterno. Então, qual que era o propósito, né? Quando Deus ele institui ali
o povo de Israel. A princípio, Israel era para estar fazendo aquilo que os gentios estão fazendo hoje, que é pregar desse Deus, que é levar esse Deus para as nações. Só que Israel, eles nunca quiseram levar Deus para outras pessoas. Eles queriam Deus só para eles. E o pior, além deles não levar Deus para os outros povos, pela má conduta deles e um mau exemplo, eles ainda se prostituíram com as outras nações. E esta prostituição, como Deus ele compara muito, né? O relacionamento matrimonial para falar da imagem de Deus, né? E da igreja. Então, Israel, ela prostituiu-se com um Deus pagão. Por isso, essa aliança que foi feita no deserto, né? Foi quebrada, né? Foi quebrada, e aí Deus, ele faz uma outra aliança, e nessa outra aliança nós fomos inseridos, mas nós também precisamos entender como que é essa inserção nossa dentro desse povo. Por quê? Nós precisamos entender que nós entramos em uma história que já tinha mais de 4.000 anos de existência. Quando a graça chega para nós, já existe uma história de 4.000 anos. Então, hoje, descartar os judeus, descartar tudo e achar que é só da igreja para cá, que nós somos os detentores disso daqui, e não saber interpretar isso corretamente, é um erro grotesco. Por quê? Porque Jesus, ele é a videira verdadeira, né? Ele é a videira. Israel, eles são os ramos da videira. E nós somos os zambujeiros bravos. Nós fomos enxertados na videira que é Cristo, né? E o próprio Jesus falou assim, que ele não poupou os ramos natural, que diria nós que não somos ramos naturais se nós não andarmos em santidade. Então, nesse percurso, nesse período da história, nós fomos inseridos nesse povo, e nós precisamos entender como foi isso, como que se deu essa inserção de nós nesse povo, e entender que Deus, do início ao fim, começou com esse povo e desenvolveu todo o projeto dele nesse povo. Chega na metade do caminho, nós somos inseridos nesse povo, mas esse povo, Deus não abandonou ele. Embora aconteceu muitas coisas na trajetória do caminho, esse povo, Deus vai chamar ele de novo, porque Deus tem um remanescente dentro do seu povo, né? Deste povo. E igreja, queridos, não é só gentil, não. Igreja é todo aquele que tem a fé de Abraão. Hoje em dia, não existe mais gentil, igreja. Olha, hoje todos é um em Cristo. Todos aqueles que têm fé é um em Cristo. Essas fatiações, essas muitas denominações, isso aí tudo, o homem que fez, não foi Cristo que fez, não foi Jesus que fez. E a palavra, ela deixa isso bem claro. Isso é coisa do homem. Né? Isso é coisa do homem, porque quando Jesus veio, ele veio para que a sua graça se alargasse e alcançasse a todos, para cumprir-se aquilo que Israel não fez lá no passado, que era o quê? Levar Deus para as nações, e levar a salvação para as nações por meio do Deus de Israel. Então, o que aconteceu? Eles não quiseram fazer, eles profanaram, se prostituíram, e eles mesmos, não foi o Criador, não foi o Eterno, foi eles mesmos que quebraram essa aliança. Então, o que o pai faz? Tá bom, vocês quebraram a minha aliança, vocês se prostituíram, então eu vou fazer uma outra aliança e vou chamar outro povo que queira. É a parábola que está escrito lá das bodas, né, onde o rei chama, né, os seus súditos todos para a festa do casamento do seu filho, e cada um deles tem uma desculpa e não vai. Aí o rei fala assim, tá bom, vocês não querem? Então vai lá, chama os mendigos, chama os pobres, chama quem quiser vir. Agora quem quiser vir vai entrar no banquete do rei. É isso que aconteceu comigo e com você. Deus, ele chama Israel, né, para
cear, para ser o seu primogênito, para levar a mensagem. Israel não quer? Ele falou, tá bom, vocês não querem, eu vou chamar quem queira. Então Deus faz isso, Deus nos chama. Só que Deus não desprezou os seus. Deus disciplinou eles, Deus, né, corrigiu eles como um pai que corrige o seu filho. Só que o próprio Deus tem promessa de restauração na vida do povo de Israel, que é o seu povo, né? Tudo está no contexto desse povo, gente. As pessoas gostando ou não, tudo está no contexto. Olha, não existe nada dentro do plano do Messias, fora a pregação do evangelho que foi dada para nós, gentios, que não tenha sido dado para os judeus. Para os judeus, eles receberam tudo, de fato, eles receberam os oráculos, eles receberam os profetas, eles receberam tudo, o santuário lá, tudo, eles receberam. E a nós, o que nós recebemos? O Espírito Santo para pregar o evangelho. Por isso que Jesus, quando ele morre, ele leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens, dá dons para mim e para você, para que nós, né, pregamos essa palavra e sejamos cheios do Espírito. Na antiga aliança, né, eles não receberam o Espírito Santo como nós recebemos na nova, porque na antiga aliança, né, alguns recebiam ali os profetas, né, recebia o Espírito, né, em algumas pessoas específicas. Na nova aliança, o Espírito é derramado para todos recebem o Espírito, né, para abranger, para que essa mensagem não fique só em Jerusalém, Judá, Samaria, mas que vá até os confins da terra. E ainda assim, os judeus, eles não, porque a igreja, ela começou em Jerusalém. Os fundadores da igreja não foram os cristãos, os fundadores da igreja foram judeus e a igreja, ela nasce em Jerusalém. Só que eles não queriam sair dali. Eles não queriam se misturar com os gentios e nem queriam levar, né? Então, o que o Eterno faz? Ele manda a diáspora, ele permite a perseguição dos cristãos para que se cumpra a palavra dele, a vontade dele, que a sua palavra, ela vá até os 4 cantos da terra e alcance todas as nações, povos, tribos e línguas. E como que isso pode se dar se as pessoas que receberam, né, elas não vão para levar, né? Como as pessoas vão entender se ninguém for para pregar essa palavra? E quem recebeu o entendimento da palavra? Os discípulos, né, que são enviados. Eles receberam e eles tinham que fazer discípulos, né? Pegar tudo aquilo que eles receberam do Messias e passar para outros e fazer um discípulo até que isso fosse se multiplicando e a terra toda se enchesse do conhecimento do Messias. Vocês entenderam? Aí quando a terra toda se encher do conhecimento, né, do Messias, quando toda tribo, povo, língua e nação receber esse conhecimento, aí chega a plenitude dos gentios, os judeus vão ter o seu endurecimento de coração desfeito, eles vão ter a mente aberta e eles vão compreender essa verdade que está aqui, essa verdade que eu e você já entendemos. Eles vão chorar amargamente, vão se arrepender e vão entrar e vão ser salvos também. Junto com a igreja, é junto, queridos, é junto. A igreja é a junção de todos os povos, é a expansão da graça de Cristo. A igreja é cumprindo o projeto de Deus desde lá do início, né? Desde o início, esse era o projeto do Pai, que os povos fossem alcançados e conhecessem esse Deus, né? A Israel não faz a lição de casa, Deus, né, faz uma nova aliança por meio do seu filho. Nessa nova aliança, né, todos nós somos inseridos, alcançados, todos que cremos na fé de Abraão, né, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas a salvação é pela graça, mas é mediante a fé, porque se você também não tiver fé, você não é salvo. Então,
nós recebemos essa honra, que é uma honra mesmo, uma glória de levar Jesus para o mundo, levar Jesus para as pessoas, né? Para que assim todos ouçam do Deus, né? Do Messias de Israel, tá bom? Queridos, então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido, que você possa, na sua casa, estudar direitinho, capítulo 5 e capítulo 6, que o Espírito Santo derrame entendimento e luz na sua mente para que você possa entender ainda mais do que eu entendi aqui, tirar ainda mais entendimento daqui e que todos esses textos aqui te façam refletir, né? Que faça cada um de nós refletir na nossa vida, mudarmos, melhorarmos, entendermos a nossa missão aqui, né? Sairmos desse estágio, né, de neófitos na fé e crescermos e sermos mestres, ensinarmos, né? Até porque a nossa vocação aqui, nós somos vocacionados aqui, e isso aqui, a nossa vocação daqui, ela vai permanecer conosco, né? Quando você estiver reinando com Cristo, né, você também vai ensinar, você vai exercer uma função. E como que você vai ensinar se você não tem conhecimento, se você não conhece a palavra? Como que o Eterno vai te usar? Como que Jesus vai te usar no reino dele para evangelizar povos, nações, as nações que vão restar lá do Gog e Magog, que vão estar aqui na terra no milênio, né? Como que você vai desenvolver a sua função, o seu papel? Se você não conhece a sua própria história, se você não conhece a história desse mundo, o enredo de tudo, de todos os acontecimentos. Então, queridos, nós precisamos conhecer, nós precisamos ter esse conhecimento. Por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Guardar sábado não salva ninguém. Guardar os mandamentos também não salva ninguém. Fazer essas coisas não salva ninguém. Só que essas coisas tudo tem um peso no teu galardão. O galardão é a recompensa, né, pela obediência e a fidelidade de cada um de nós. Não tem a ver com salvação, mas tem a ver com galardão. Então pense nisso, se esforce, porque o Espírito Santo ele só vai te lembrar se você estudar. O Espírito Santo não vai lembrar a gente preguiçoso que não gosta de estudar a Bíblia, que não gosta de orar, que não gosta de jejuar, que não domina a sua própria carne, que deixa a sua carne lhe dominar e na hora da tribulação aí não tem força para resistir e aí quer que os milagres aconteçam. Não acontece, precisa ter intimidade. Então, queridos, nós precisamos buscar entendimento, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer lembrar. É isso que Jesus diz. O Espírito Santo vai nos ensinar, mas para que ele nos ensine, nós temos que estar aqui estudando a palavra. É aqui na palavra que ele vai nos ensinar, não é passe de mágica, não. Você não estudar, não se esforçar e vir automaticamente na sua mente, não. Isso não existe, é esforço. Você tem que se esforçar, orar, buscar, pedir, que ele vai te dar. E aí, no momento oportuno, ele vai te usar, porque já está dentro de você. Você leu, você se esforçou, e aí no momento oportuno ele vai fazer você lembrar daquilo que você estudou. É assim que funciona, tá bom? Então, meu povo, fiquem todos na paz do Eterno. Shalom, shalom para vocês. Que Deus te abençoe, te guarde, você, seu lar, sua família, e que você possa crescer muito, muito, muito nessa graça e nesse conhecimento, tá bom? Cheiro e até a próxima aula.